Ainda falando sobre segurança pública, um homem que atuou como olheiro da quadrilha que atacou uma agência bancária na cidade de Itajubá e deixou 5 pessoas feridas na última quarta-feira deve ser solto nesta semana após decisão da Justiça. A ordem é do juiz da 2ª Vara Federal e Criminal de Pouso Alegre, Gustavo Moreira Mazzilli, que concedeu liberdade provisória para o suspeito. O homem, que é de São Paulo, teve a prisão preventiva pedida pelo Ministério Público Federal após confessar participação no crime e afirmar que estava estrategicamente posicionado para avisar os comparsas sobre a movimentação da polícia. O Ministério Público ressaltou que o crime no qual ele participou trouxe terror à cidade mineira e comprometeu a segurança de um número indeterminado de pessoas. No entanto, na decisão, Mazzilli disse que o suspeito não estava portando armas no momento da prisão e que não há nenhum indício de que o homem seja um criminoso de alta periculosidade. O juiz ainda ignorou a apreensão de um vasto arsenal de guerra utilizado no roubo e não decretou a quebra do sigilo bancário do homem, que também havia sido pedido pelo Ministério Público. Mota. Há várias décadas está em andamento no Brasil um projeto de destruição da justiça criminal. Esse é um projeto político. A legislação penal do Brasil vem sendo alterada para dar cada vez mais benefícios e direitos aos criminosos e criar dificuldades para a polícia. Os criminosos brasileiros hoje desfrutam de benefícios e direitos que são inéditos nas outras democracias ocidentais. Por exemplo, a progressão de regime, as visitas íntimas, a remissão de pena por leitura. Para cada livro que o criminoso diz que leu, a pena dele diminui, e até o inacreditável auxílio reclusão. É um valor maior do que o salário mínimo que o governo paga para um criminoso preso se ele tiver sido contribuinte do INSS. Isso significa mais ou menos o seguinte: a família de uma vítima que foi assassinada paga para sustentar a família do criminoso que foi preso. Esse projeto do mal, ele tem duas partes especialmente perniciosas. A primeira delas é a doutrinação ideológica da bandidolatria, a qual todos nós no Brasil somos submetidos desde criança, e que diz que o criminoso é uma pobre vítima, ele não tem culpa do que fez. A outra parte é um ativismo judicial fora de qualquer controle. São inúmeras as decisões absurdas. Eu vou citar só uma decisão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que disse que se o bandido atirar na polícia, mas não fizer mira, não se caracteriza tentativa de homicídio. É uma decisão absurda entre milhares. E é por isso que hoje o Brasil está ameaçado de ter um réu que foi condenado em 2 processos criminais no cargo de presidente da República. Então, o Roberto Mota, que esteve hoje com a gente mais uma vez aqui em Os Pingos nos Is, vai sair um pouquinho mais cedo, mas hoje ajudou a reforçar nosso time aqui na ausência do Guilherme Fiuza. Valeu, Mota, bom começo de semana por aí, até a próxima. Agora queremos ouvi-la também, Ana, sobre essa decisão da Justiça, a soltura de um dos homens envolvidos no assalto lá em Itajubá. Temos 2 minutos, Ana. Então, Vitor, vindo daquele outro assunto, não apenas um lado prega o desarmamento da polícia e a demonização da polícia, mas o desarmamento responsável civil. Eles não querem que a população de bem tenha o direito de defender sua propriedade, de defender a sua família, como até o próprio presidente Bolsonaro, ele prega isso de uma maneira bastante responsável. Nos Estados Unidos, Vitor, as cidades e estados que têm administração democrata, que segue exatamente a mesma cartilha, demonização da polícia, mais desarmamento civil. Nos últimos anos, os índices de criminalidade nessas cidades, eles explodiram, principalmente depois de 2020, quando houve aquelas manifestações do Black Lives Matter, bairros inteiros aí que literalmente ficaram em chamas e a polícia não podia encostar a mão. Esse é o ponto que o Zé traz, é muito interessante porque está acontecendo nos Estados Unidos. Os policiais estão abandonando suas carreiras exatamente com medo de serem presos.
Porque prendeu um negro, não prendeu um bandido, prendeu uma raça, prendeu uma opção sexual, prendeu uma mulher, prendeu o indígena, não tem mais o bandido, independentemente de sua cor, raça, sexo, opção sexual, etc. E os policiais americanos, em muitas dessas cidades, eles estão com medo de abordar alguma pessoa e serem presos. Então, desde 2020... milhares de policiais nos Estados Unidos, eles têm abandonado as suas carreiras. E quem sofre com isso? Não é o bairro rico, que tem segurança privada, que tem carro blindado. Quem sofre com isso são as comunidades pobres, as comunidades carentes, os bairros exatamente, os bairros de negros, de latinos, de imigrantes. Esses bairros sofrem quando a população liga o famoso 911, que é o 190 daqui do Brasil, e não tem ninguém para aparecer, para socorrer, seja por um crime, uma violência doméstica, enfim. Então, isso também está chegando aqui no Brasil, além daquilo que o Mota disse, que hoje é um grande ponto em Nova York. A polícia prende e o Ministério Público solta. 2 minutos, São Augusto. umas antas, né? Esses caras, quando assistem algum filme, será que eles torcem para a polícia não pegar o bandido? Certamente, né? Certamente. E acho o seguinte... é uma ofensa grave, gravíssima, a milhões, aos muitos milhões de brasileiros pobres que levantam de madrugada, pegam um transporte público de 5ª categoria, vão trabalhar, voltam cansados e permanecem honestos, que é a imensa maioria. Ficam aí dizendo que não, o problema é social. É social porque nasceu pobre, passou dificuldade na infância e tal, e aí... vira ladrão ou assassino. Tá bom, então pode ser essa a explicação por causa do Lula, né, que teve uma infância mais difícil. Agora, e os outros? Zé Dirceu, por exemplo, virou bandido por quê? Porque não comia durante a infância? Essa tese mambembe é o que se junta aos privilégios concedidos aos presos de que falava o Roberto Mota. O Lula leu os russos, os clássicos russos da cadeia para diminuir a pena. Vocês acreditam? Você acha que leu Crime e Castigo? Uma hipótese, né? Que mais? Os policiais são obrigados a disfarçar a profissão que exercem. Eles moram na periferia, em lugares mais humildes, aí eles têm que sair disfarçados, não saem com o uniforme, porque podem ser atacados pelos bandidos ao lado. E, apesar disso, nos defendem. Então, tem uma tese aí que eu vou defender até o fim da vida. Não é possível que a vida na prisão seja melhor que a vida no bairro mais pobre, onde reside gente honesta. Os honestos no Brasil não têm 3 refeições por dia, não descansam tanto quanto os presos, os bandidos presos, e não tem nem disposição para encontros sexuais, relações sexuais que são garantidas aos presos. Então, enquanto for melhor no Brasil ser preso do que viver em liberdade pobre, está tudo errado. Você, Zé, 2 minutos. Eu vejo com muito cuidado aí esse debate e até acredito que existem alguns que entram nesse debate de uma forma séria, falando, olha, encarcerar não adianta, aumentou o número de encarcerados no Brasil e aumentou a violência. Mas eu não vejo nenhuma outra saída a não ser a punição, a punibilidade. Eu nem acredito muito em aumentar a pena, não tem que aumentar a pena, é só cumprir toda a pena pelo qual foi condenado. E mais, que todo crime seja resolvido, todo crime seja julgado, levado à justiça. É isso que inibe, é assim que se faz. Tem, evidentemente, um grupo de bandidos que é bandido mesmo, pode colocar 100 anos de cadeia, prender é um problema de cada um. Mas há um incentivo. Veja bem, mesmo estando desarmado, vamos que ele esteja desarmado, ele faz parte de uma quadrilha, tem que ser julgado numa quadrilha.
E uma quadrilha que traz uma novidade para a sociedade. Eu conversei com o governador do Nordeste me mostrando que não há nenhum estado do Brasil, naquela época ele falava Nordeste, mas hoje eu já vejo nem São Paulo tem condições de guarnecer uma cidade do interior que seja capaz de refutar um ataque de bandidos organizados, como esses novos bandoleiros, que chegam numa cidade do interior e tocam terror, explodem agências bancárias, né? Isso é um crime organizado. Chegamos a um ponto em que o Brasil ou resolve esse problema, ou acaba com o crime organizado, ou o crime organizado toma conta do Brasil, porque já está infiltrado em todas as áreas, inclusive na área política. A soltura desse participante da quadrilha é como soltar parte da quadrilha. Não importa a função dele na quadrilha. Ele era integrante da quadrilha. Algo mais, Ana? Rapidinho. Só para acrescentar, sabe que vida negra também não importa? A de policial.